Google Ads para assistência técnica. Se você é um prestador de serviço dessa área, se você conserta computador, celular, máquina de lavar, fogão, geladeira, será que você pode anunciar o seu serviço no Google? Uma dúvida que eu recebo muito, muita gente já tomou até suspensão de conta por causa disso, né? Então, se você é dessa área, fica aqui comigo que esse vídeo é para você. Olá, meu nome é Daniel, sou especialista em Google Ads, especialista em negócios locais, empresas prestadores de serviço, e nesse canal aqui você encontra tudo o que você precisa para você anunciar a sua empresa da forma correta no Google, começar a ter resultado, parar de perder grana e tudo isso de graça para você não precisa pagar nada. A única coisa que você tem que fazer é se inscrever aqui no canal e acompanhar os nossos vídeos. Então vamos lá, pessoal. Será que você que presta aí um tipo de assistência técnica, você pode anunciar no Google? Será que é proibido? É permitido? Você já passou por isso? Você já passou por algum problema? Já teve a conta suspensa? Já teve, talvez, a conta até banida? Por anúncio reprovado, né? Campanha reprovada, site reprovado, por anunciar esse tipo de serviço no Google? É o seguinte, pessoal. Qual é a realidade hoje, né? Vou falar para vocês o que é a realidade hoje. O que o Google fala e qual é a realidade. Se você oferece serviço de assistência técnica, principalmente eletrodoméstico, fogão, ar-condicionado, geladeira, provavelmente você vai conseguir anunciar sem nenhum problema no Google. A prova disso, pessoal, é que se eu buscar aqui conserto de geladeira em BH, por exemplo, vocês vão ver aqui que tem alguns resultados anunciantes, ó, alguns anunciantes aqui, resultados patrocinados, né? Então tem esse daqui, ó, conserto de geladeira perto. Tem um outro aqui. São serviços que você geralmente vai conseguir anunciar sem muita dificuldade. O que você precisa prestar atenção aqui nesse caso, de assistência para esse tipo de eletrodoméstico, é evitar a palavra assistência técnica. Evita como palavra-chave. Como palavra-chave você pode até colocar, acho que você não vai ter problema. Mas evita essa palavra, esse termo no título, assistência técnica terceirizada, assistência técnica autorizada. Evita isso no seu site também. Se você vai anunciar esse tipo de serviço, prefira a palavra conserto. Conserto de geladeira, conserto de máquina de lavar, conserto de fogão, conserto de ar-condicionado, ou até a manutenção, mas evite a assistência técnica. Falando sobre a política, é o seguinte, o Google, há alguns anos, ele proibiu mesmo, você não podia anunciar assistência técnica, inclusive essas, de eletrodoméstico. Só que hoje o Google, ele mudou muito, ele tá muito mais exigente com os anunciantes, né? Então você tem que verificar, você tem que fazer verificação do anunciante. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, se você não fizer, inclusive, sua conta pode ser pausada, seus anúncios vão ser interrompidos. Então hoje o Google tem muito mais controle sobre o anunciante, sobre quem é aquela pessoa, aquela empresa que está anunciando. E talvez isso trouxe mais confiabilidade para esse nicho. Então, aí eu vou te mostrar aqui a política do Google, o que ela diz hoje, né? Eu tentei achar aqui uma política falando sobre esse serviço de assistência técnica, especificamente de eletrodomésticos, e não achei falando sobre isso, sobre restrição. Mas eu achei isso daqui, né? Essa restrição aqui, ó. Apoio técnico prestado por terceiros destinado aos consumidores. Isso aqui é proibido, tá? Aqui ele tá com esse X aqui vermelho, falando que o Google não permite que você anuncie, né? Apoio técnico prestado por fornecedores externos para produtos tecnológicos e serviços online destinados aos consumidores. Beleza, só que aqui tá muito sucinto, né? E aí, se você clicar aqui, ele vai te direcionar para essa página, e aí ele vai falar isso aqui para você, ó. O Google não permite o seguinte, falando em anúncios, né? Apoio técnico prestado por fornecedores, mesma coisa, que tá falando lá. E aqui ele dá um exemplo, ó. Apoio técnico, resolução de problemas online e offline para produtos, serviços tecnológicos destinados aos consumidores, recuperação de dados, segurança, remoção de vírus, arranque, ligação à internet, enfim, recuperação de conta. Ele tá falando que isso aqui é proibido, né? Serviço de reparação de hardware, ou seja, aí seria serviço de reparação de computador, né? E celular, smartphone, deve ser isso. Instalação de software. Então, isso aqui ele não permite. Isso é o que ele tá falando aqui na política. Na prática, a realidade hoje qual é? O Google ainda está muito rigoroso para segmento, para nicho de assistência para computador, para tecnologia, computador, smartphone, né? iPhone. Para isso, e se você for anunciar esse tipo de coisa, provavelmente você não vai conseguir. Numa primeira vez você vai ser reprovado, ele vai reprovar o seu anúncio, reprovar o seu site. Como que você pode burlar isso, driblar essa questão? Da mesma forma que eu falei para vocês sobre o eletrodoméstico, evite ao máximo essa palavra assistência técnica autorizada, evite isso. E o seu site, se você conserta celular, por exemplo, a sua página, ela não pode ter nada falando sobre isso, sobre conserto, manutenção, assistência. Você vai ter que ter uma página aí falando mostrando que a sua empresa é uma loja de celular que vende acessórios, né? Na prática é isso. Você vai ter que burlar mesmo. Então, nesse caso, o Google ainda é muito rigoroso, ele é muito rígido. E você vai ter um pouco de dificuldade, sim. E se você for reprovado uma vez e insistir, você vai ser reprovado de novo e você pode até perder sua conta por causa disso. Agora, se você é do nicho de eletrodoméstico, de assistência para eletrodoméstico, aí, hoje em dia, a realidade é que você vai ter a sua vida mais tranquila. O Google não vai te proibir de anunciar, desde que você tome
esses cuidados, né, com relação aos termos que você vai usar, principalmente no título e no site. Dito isso, se você tem uma assistência técnica, é muito importante que na hora de anunciar você se ligue na palavra-chave que você vai escolher, as melhores palavras-chave para você. Então, uma das melhores, eu sempre digo aqui, é o serviço mais a cidade. Então, conserto de geladeira em BH, conserto de geladeira em São Paulo, manutenção de ar-condicionado, conserto de ar-condicionado na cidade X. São as melhores palavras-chave para você. O serviço que você presta, mais a cidade. E aí você vai ter sucesso, tá? Primeira opção para você é anunciar na rede de pesquisa. Como eu sempre digo, primeira opção sempre é rede de pesquisa. Você pode fazer outros testes? Pode, como Performance Max. Não sugiro, mas você pode fazer como teste. Até mesmo a partir do Google Meu Negócio, né? O anúncio lá na campanha Smart, porque hoje você não consegue criar mais a campanha Smart a partir do Google Ads, só lá a partir do Google Meu Negócio. Então, você pode fazer esse teste. Não recomendo. Recomendo que o seu teste mesmo, a sua primeira opção seja rede de pesquisa. E aí também é muito importante que você tenha um perfil do Google Meu Negócio. Muito bem feito, atualizado, com avaliações, com fotos, né, com respostas aos seus consumidores, com várias avaliações positivas, e o seu consumidor, o seu cliente, ele vai se importar com isso. Isso é muito importante para ele. No caso desse nicho especificamente, né, de assistência técnica, é muito comum o seu cliente ele procurar direto no mapa, né, no Google Maps, e ali ele vê as suas avaliações também, e telefone também. É muito comum receber muita ligação nesse tipo de serviço, às vezes até mais do que o WhatsApp. Então, você precisa fazer a vinculação do seu perfil do Google Meu Negócio com a sua conta do Google Ads. Tem vídeo aqui no canal mostrando como faz isso, vou deixar aqui para você. E aí você começa a anunciar, a partir desse momento, o seu anúncio também vai aparecer no Google Maps. A sua ficha do Google Meu Negócio também vai aparecer lá como patrocinado, ok? Então isso é importantíssimo. Seu cliente quer ver qual é a sua localidade, se você está numa cidade grande, principalmente, né, onde você está, se ele vai traçar uma rota, se ele pode ir até você, né? Ainda mais quando a gente fala sobre eletrodomésticos grandes, né, de grande porte, que são difíceis de transportar. Então, fique atento a essa questão. Fique atento à palavra-chave que você vai usar, o seu anúncio, logicamente, e a sua página, o que você vai colocar na sua página, os termos que você vai colocar na sua página para você não ter nenhum tipo de problema com relação à restrição, à reprovação na hora de anunciar. Fique atento aí também na sua ficha do Google Meu Negócio, você precisa ter uma ficha muito bem feita. E quanto mais avaliações você tiver, melhor. Para você pedir avaliações também, eu te dar uma sugestão. Para você pedir avaliações, é muito interessante você oferecer algum brinde para o seu cliente. Se você avaliar a nossa empresa lá no Google, você ganha um brinde, ganha alguma coisa, porque ele vai sentir que ele está ganhando algo e vai ter mais boa vontade de te avaliar. Agora, o que você não pode fazer é ficar aí quebrando sua cabeça anunciando no Google da forma errada, anunciando no Google só perdendo grana sem fazer da forma correta, né? E para isso a gente pode te ajudar. Se você quiser que a gente gerencie sua conta, é só você acessar o nosso site aí na descrição, entrar em contato comigo mesmo diretamente e a gente pode resolver o seu problema. Se você quiser uma consultoria também, se você quiser um treinamento, também nós temos essas soluções para você. Somos especialistas em prestadores de serviço, atendemos empresas no Brasil inteiro e com certeza a gente consegue te ajudar também. Atendemos várias empresas do nicho de assistência técnica. Para finalizar, o grande cuidado que você tem que ter, você do nicho de tecnologia, é com relação ao computador, smartphone, aí você vai ter sim algum problema, alguma dificuldade, porque o Google ainda é muito rigoroso em relação a isso. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha te ajudado a clarear um pouquinho para você. O vídeo de hoje foi isso e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço!